Irmãos queridos, boa tarde. Veja bem, meus queridos, eu quero fazer esse vídeo aqui, mas é com uma certa urgência, porque ontem eu passei o dia inteiro em casa estudando a Bíblia, escrevendo um pouco, e eu achei uma necessidade muito grande de deixar esse vídeo aqui. Eu quero falar neste vídeo, eu não sei quantas pessoas nós vamos alcançar, mas eu quero falar sobre uma coisa muito perigosa que está acontecendo no nosso país, principalmente no nosso país. Está um pouquinho escuro, porque verdadeiramente eu quis assim, e é uma coisa muito importante. Meu querido, eu quero pedir a todos os ensinadores da graça, tenham muito cuidado, porque com Deus ninguém se brinca. Porque sabe por quê, meus queridos? Para nós termos cuidado, porque com Deus ninguém se brinca, sabe por quê? Porque a Bíblia se tornou uma arma de guerra para matar. Muitos crentes, não é cristão, muitos crentes, meus queridos, começaram a usar a Bíblia para matar os outros, e isso já tem muito tempo, mas isso está se intensificando agora. Toma muito cuidado, meus queridos, não façam uso da Bíblia para tentar matar ninguém. Nós que somos ensinadores da graça, vamos continuar na mesma vertente, vamos continuar usando a Bíblia para se pregar a palavra de Deus, a graça de Deus. Olha só, eu quero fazer eu quero dar uns dados aqui muito importantes sobre isso que está acontecendo. Olha como que a Bíblia se tornou uma arma de guerra para matar. Eu quero deixar aqui uns dados muito importantes. O crescimento da população mundial no presente século, prestes a expirar, ultrapassou, meus queridos, a casa dos 8 bilhões de pessoas. Nós éramos 2 bilhões em 1913. Afinal, quem somos nós? Esses 8 bilhões de habitantes. Necessitamos, meus queridos, de uma resposta de ordem prática. Não precisa ser uma ordem acadêmica, não é? Não precisa ser uma ordem acadêmica, nem muito simplória. Não, nós não precisamos disso. Tá vendo, meus queridos? Talvez nós possamos partir do mais evidente para o mais complexo. O mais óbvio é que somos 8 bilhões de mortais. O mais difícil de assumir é que somos 8 bilhões de acusadores. Entre uma declaração e outra, há mais confissões a fazer, meus queridos. Nós estamos atravessando uma situação que está chegando ao nível perigoso. Pessoas que a gente acreditava e até confiávamos, como a gente, por exemplo, eu estava achando que todos nós que ensinamos a graça, verdadeiramente temos responsabilidade com a palavra de Deus, mas estamos vendo aí pessoas que se diziam da graça começando a atacar os outros. Isso é muito sério e é muito importante. Meus queridos, apesar, nós somos quase 8 bilhões de mortais. Então, apesar, meus queridos, veja bem o que eu vou falar aqui, apesar, não é, do avanço da medicina, deixa eu centralizar melhor aqui, apesar do avanço da medicina e da ciência, meus queridos, nós estamos passando uma situação difícil. Por que que eu estou falando isso aqui? Porque que apesar do avanço da medicina e do avanço também da ciência, ainda somos como a relva, né, que de madrugada viceja e floresce, e à tarde ela murcha e seca, do jeito que fala o Salmo, né, no capítulo, o Salmo 90 e o versículo 6, né, ou como a sombra que declina, o Salmo 102 e 11, ainda somos estrangeiros, não é? Ainda somos estrangeiros e peregrinos, como pessoas que estão de passagem por aqui, sem permanência, do jeito que fala a 1 Crônica, no capítulo 29, verso 5. Nossos dias ainda não têm o compromisso ou comprometimento de alguns palmos,
né? Salmo 39, verso 5. Então, não nos livramos ainda da morte somatopsíquica, vamos dizer, do médico legista, não é? Do atestado de óbito, não se livramos ainda do velório, não se livramos ainda da agência funerária, não se livramos ainda do caixão, nós não se livramos ainda do defunto, nós não se livramos ainda do ofício fúnebre, não é? Nós não se livramos ainda do coveiro, não se livramos ainda, meus queridos, da necrópole, do sepultamento, da decomposição do corpo, da redução deste corpo que vai ao pó, do jeito que diz Eclesiastes 12, 6 e 7. Meus queridos, o máximo que nós conseguimos até agora é empurrar a morte para mais à frente. Mesmo assim, ela ainda é campeã invicta, meus queridos. O último inimigo a ser destruído, do jeito que estava a Bíblia falando, que era a morte, ainda assim, não é? Mesmo que aquela morte espiritual, ela foi destruída, nós somos ainda 8 bilhões de complicados, 8 bilhões de pessoas complicadas, meus queridos. E isso é muito sério mesmo. Então, nós não suportamos a solidão, né? E ao mesmo tempo, nós não sabemos viver juntos, né? Nós casamos, nos separamos, os pais abandonam os filhos também abandonam seus pais. Então nós estamos vivendo uma situação um pouco precária, né? Quando nós observamos, os filhos estão abandonando os pais, nós brigamos no lar, na escola, não é? Nós brigamos no lar, brigamos na escola, nós estamos fazendo o quê com a nossa vida? Nós estamos fazendo o quê com a palavra de Deus? Nós estamos fazendo o quê com aquilo que nós dizemos que acredita, né? Os pais brigam no lar, brigam na escola, brigam no trabalho, não é? Na igreja, que as pessoas que dizem, que chamam de igreja, que deveriam se respeitar, se amar. Então, na igreja, na cidade, nós estamos vivendo a situação. Então, nós fazemos amor, fazemos guerra, nós bombardeamos a pessoas, nós bombardeamos pontes, bombardeamos cidade, né? Nós bombardeamos refinarias, nós bombardeamos o quê? Tanta coisa que nós bombardeamos. Nós estamos bombardeando agora pessoas, nós estamos destruindo pessoas. As pessoas estão usando a Bíblia para matar o seu semelhante, para matar os seus irmãos, não é? Então nós estamos bombardeando estrada e depois, meu querido, nós gastamos uma fortuna para reconstruir tudo de novo. Então, aonde que a humanidade chegou? Nós estamos aí com 8 bilhões de acusadores, 8 bilhões de pessoas que só vivem querendo acusar o seu semelhante ou acusando o seu semelhante. E pasme você, a religião está usando a Bíblia para maltratar as pessoas, estão usando a Bíblia para denegrir a imagem do outro, estão usando a Bíblia para matar o outro, meus queridos. Nós temos sentimentos, então, de superioridade, nós temos sentimento de inferioridade também, machucamos, nós somos machucados, nós temos repente de coragem, repente de medo, nós consideramos-nos, às vezes, que nós falamos que ora nós somos um vermes, ora nós somos protentos, temos pouca fé, incredulidade, a fé em excesso, nós temos fanatismo, mesmo sabendo que o cigarro, o álcool, as drogas matam, nós continuamos a fabricar isso, a vender, a usar, não é? Então, bebidas alcoólicas, drogas, mas nós sabemos que isso mata. Por que a humanidade, então, continua fabricando? As pessoas não sabem que o mandamento de Jesus é amar o seu semelhante em todas as esferas. Por que religiosos, por que gente que diz que é crente, gente que diz que é cristão, estão se matando uns aos outros, matando nas palavras, matando na ignorância, matando, né, no caráter moral, do jeito que eu vi ontem? O que é isso, meus queridos? Que Deus que esse povo diz que servem? Que Deus que esse povo, eles estão dizendo que servem?
Então, nós somos 6 bilhões, 8 bilhões de selvagens. Nós somos 8 bilhões de selvagens. Desde que Caim matou Abel, o seu irmão, conforme Gênesis 4 e o versículo 8, a violência se apoderou de nós. Nós não damos bola para o 6º mandamento que diz, não matará, mas os crentes estão se matando. A religião nem se diz. Agora, alguém que diz ser cristão está tentando, denegrindo a imagem do outro. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Nós matamos em nome de Deus. Nós matamos em nome da Bíblia. Nós matamos em nome da palavra. Em nome de palavra, nós matamos por inveja. Tem gente no YouTube dizendo da graça de Deus que está matando o outro. Por que está com inveja? Porque o outro tem muito inscrito e ele tem pouco. Aonde que nós vamos parar? Nós somos 8 bilhões de ignorantes, 8 bilhões de assassinos, 8 bilhões de acusadores. Nós estamos matando em nome de Deus. Estamos se matando em nome da palavra. Estamos matando pessoa em nome de inveja. Nós matamos por vingança. Matamos para ocultar o crime. Nós estamos matando para roubar. Mas roubar o quê, meu querido? Roubar o quê? Nós matamos em defesa própria. Nós matamos porque nós temos pavio curto. Matamos porque estamos alcoolizados, será? Matamos por causa da orgia sexual. Nós matamos por força da discriminação racial e também religiosa. É isso que está acontecendo? Nós matamos por causa de quê? Da discriminação racial, religiosa. Matamos para impor respeito. Nós matamos por prazer. Matamos com a espada dos filhos de Amon, do jeito que diz lá em 2 Samuel 12:9. E com as nossas próprias armas nós matamos. Nós matamos criança, nós matamos jovens, nós matamos adultos, nós matamos idosos. E nós descontinuamos a substância da vida que ainda está informe, que está sendo assombrosamente formada no ventre materno. Tem crente matando um pai de família. Tem crente matando um pregador da graça. Tem crente matando uma senhora. Tem crente matando jovem. Tem crente matando um feto antes de nascer. Meu querido, até onde nós vamos? Em nome de Jesus. Será que esse povo não aprende? O que está acontecendo? O que é? Nós estamos matando assombrosamente vidas que ainda nem nasceram. Ô líder religioso, você toma vergonha na sua cara, rapaz. Se você não tem nada para fazer, não fique matando os outros. Não fique mexendo com o caráter dos outros. Cadê o crente que você diz que é? Cadê o cristão que você diz que é? Nós criamos a palavra guerra para legitimar a matança coletiva. Nós inventamos uma série enorme de tipo de guerra. Guerra atômica, guerra biológica, guerra civil, guerra convencional, guerra de extermínio, guerra econômica, guerra fria, guerra global, guerra psicológica, a guerra química, a guerra revolucionária, a guerra relâmpago, a guerra total e até a guerra santa. A nossa história é a história de guerra. A nossa história é o que é? Desde aquela guerra que envolveu 9 povos palestinos na época de Abraão, do jeito que está lá em Gênesis 14, 1 a 11, até os 27 grandes conflitos armados ocorridos lá no ano de 1998, quase todos civis, que resultou em quê? Resultou em mais de 1 milhão de pessoas mortas. Será que vocês não estão satisfeitos que o sistema religioso já está matando muita gente há muito tempo? Agora vocês que se dizem da graça, começou também a matar aos seus irmãos?
Eu estou mesmo defendendo aqui esses homens de Deus que têm responsabilidade com a verdade, com a graça de Deus. O que está acontecendo? Pare com essa guerra doida, essa guerra louca. Pare, queridos. Pare com essa guerra psicológica, essa guerra emocional. Embora nós digamos que a guerra, ela não é uma coisa de civilizado, nós continuamos a nos justificar a nós mesmos, afirmando que a guerra, ela pode ser necessária para preservar a civilização. O que é isso? Como declarou o ex-ministro, né, da Inglaterra, Tony Blair, o primeiro-ministro britânico, se referindo à guerra entre a OTAN e a Iugoslávia. Nós somos 8 bilhões de injustos. 745 bilhões de dólares foram gastos com os militares globais. Só no ano de 1998, meu querido, foi despendido 745 bilhões de dólares com gastos militares globais, que corresponde a 125 dólares per capita. Muito embora 2 bilhões de habitantes da Terra, eles vivem, sabe com quanto por dia? $1,50 por dia. Hoje, equivale a $100 por dia. Mas em 1998 era assim. Então, nós não temos leis justas. Nós não temos governo justo. Não temos sociedade justa. Não deixamos as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Isto é, os deserdados, meus queridos. Ai, meu Deus. Essas pessoas, os órfãos, as viúvas, são aqueles considerados os deserdados. Nós não deixamos essas pessoas entrar em nossas propriedades para colher o que ficou da primeira colheita, do jeito que ensina Deuteronômio, capítulo 24, 19 e 22. A nossa estrutura, ela é injusta. Nossa cultura também é injusta. A nossa história é injusta. A nossa índole é injusta. Não nos lembramos de fazer justiça. Nós não sabemos fazer justiça. E o que queremos? Fazer justiça. Nós não queremos fazer justiça com ninguém. Sabe o que nós estamos preocupados? É em fazer injustiça com as pessoas. O problema, meu querido, é tão velho, ele é tão vasto, ele é tão complexo, que não encontramos caminho para resolver ou minorar a injustiça. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Nós estamos anos-luz do segundo grande mandamento, que é amar ao próximo. Estão pegando a Bíblia, transformaram ela em armas. Hoje você vai no YouTube, nas redes sociais, pessoas irresponsáveis pregando o evangelho que não é genuíno, pregando o evangelho que amedronta, pregando o evangelho que acorrenta pessoas, pregando o evangelho que escravizam pessoas. Nós estamos a ano-luz do segundo grande mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos, do jeito que Levítico 19:18, Marcos 12:31.
mas nós continuamos a nos amar cada vez mais. Nós continuamos a nos amar cada vez mais. Será? Nós vemos o homem semi-morto à beira do caminho e passamos sempre de largo. Lucas 10, 30 ao 37, que fala da passagem do bom samaritano. Nós não nos angustiamos quando nós lemos os jornais que as 225 pessoas mais ricas do mundo têm a mesma renda anual das 2 bilhões e 5 milhões de pessoas mais pobres. Meu querido, nós somos 6 bilhões, 8 bilhões de acusadores. Na Bíblia está o registro de que todos se extraviaram, juntamente corromperam. Salmo 14, 3. Mas não há necessidade de consultá-la para descobrir que nós somos 8 bilhões de acusadores. Não há necessidade, porque as confissões anteriores deixam patente esse fato, meus queridos. E este fato, ele é malgrado a má vontade em torno do assunto. Por sermos 8 bilhões de mortais, 8 bilhões de complicados, 8 bilhões de selvagens, 8 bilhões de injustos, somos 8 bilhões de acusadores. Esta é a palavra que mais esclarece aquilo que nós somos. Meu querido, são 8 bilhões de habitantes que erramos o alvo. 8 bilhões de pessoas que erraram o alvo. Nós somos a semelhança das gerações anteriores. Não guardamos a imagem de Deus dentro de nós. Não guardamos a imagem de Deus. Não respeitamos, não amamos. Nós não lhe prestamos obediência. Nós somos ovelhas continuamente desgarradas, do jeito que está em Isaías 53, 6. Somos 8 bilhões de acusadores, por fora e também por dentro. Às vezes, mais por dentro do que por fora. Então, meu querido, isso não é algo esporádico, do jeito que eu já falei. Meu querido, vou falar uma coisa para você. Essas acusações que fazemos com os outros, isso é uma mania, é uma doença, é uma loucura, é um transtorno. A acusação, ela habita dentro de nós. Romanos 7, 21. Ela é propriedade pessoal. É algo latente, é algo material, é algo explosivo, que quer te ver, que quer vir à tona sempre, que quer efetivar dentro do ser humano essas acusações. Daí a palavra de Jesus, quando diz: de dentro do coração do homem é que vêm os maus pensamentos, que levam às coisas mortais, imorais. Quando ele disse isso, lá em Marcos, ele falou o adultério, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e a falta de juízo. Marcos 7, 20 a 21 ao 22. Nós éramos 500 milhão de acusadores em 1650. 1 bilhão em 1804, 2 bilhões em 1913, 3 bilhões em 1965, 4 bilhões em 1974, 5 bilhões em 1987, e hoje somos 8 bilhões agora em 2021. Se na época de Noé, quando havia
apenas alguns milhares de acusadores. A terra estava corrompida e cheia de violência, meus queridos. Imagine hoje, quanto mais agora, que nós somos 8 bilhões de pessoas. Vamos dar um basta nisso, meus queridos. Isso aqui é um pedido de alguém que não tem muito conhecimento bíblico, mas que entende um pouco da graça de Deus. Vamos acabar com isso. Isso é um clamor, isso é um pedido que eu estou fazendo. Pelo amor de Deus, vamos usar a Bíblia para dar vida às pessoas. Não vamos usar a Bíblia para arrancar dinheiro das pessoas. Vamos usar a Bíblia para dar vida às pessoas. Vamos usar a Bíblia para mostrar o caminho da eternidade. Por favor, líderes, pastores do sistema, não use a Bíblia para denegrir a imagem do seu irmão. Não use a Bíblia para alcançar escrito, pregando mentira para os outros. Use a Bíblia, mas para falar a verdade. Você que está no YouTube, quando tem um programa, quando tem uma live, quando tem o chat lá de alguém que está ao vivo, ensinador da graça, você que entra no YouTube, no chat, para denegrir a imagem dos ensinadores da graça, você sabe o que você está fazendo? Você está tão corrompido como a geração de Noé. Se você não entende da palavra, meu querido, se você não tem entendimento da palavra, se você interpreta a Bíblia só na linguagem literal, você não se importa com o figurado, com o simbólico, então que culpa que temos nós se você não aprendeu isso de Deus, se você não teve esse entendimento de Deus para ensinar que na Bíblia, antes de alguém estudar a Bíblia, primeiro tem que pelo menos conhecer a sua língua nativa, no nosso caso é o português. Você sabe por que nós estudamos primeiro a nossa língua? Para respeitar o verbo, o advérbio, para respeitar a primeira pessoa, a segunda pessoa, as colocações e os tempos verbais. Fica na graça. E eu estou aqui fazendo um pedido. Pare com essa guerra e vamos ensinar o povo que Jesus morreu, ressuscitou, garantiu-nos a salvação e não é preciso mais fazer nenhum sacrifício para obtermos salvação, porque o sacrifício perfeito já foi feito e é aquele lá na cruz do Calvário. Por isso o tetelestai, por isso o está feito, por isso o está cumprido. Você da religião, não ensine para os outros que vai haver uma segunda salvação, que ainda vai um cordeiro tem que morrer outra vez. Meu querido, tudo se cumpriu em Cristo. Não há necessidade de mais um cordeiro morrer, porque o cordeiro morreu foi para fazer uma obra completa. Não há esse negócio de guerrear contra os semelhantes. Não há. Fique na paz e glória a Deus. Aleluia. Amém.